Niso Economia. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Niso Economia, aqui pela Rádio Niso, radioniso.com, também pelos nossos canais de comunicação, no YouTube, nas nossas plataformas digitais, do Labicom, aqui da Universidade de Sorocaba. Estamos no FM, em Votorantim, em toda a região, com a Rádio Cantate FM em 104,5. Enfim, são vários os canais, também com os nossos cortes lá no TikTok, no perfil oficial da Universidade de Sorocaba, o Niso Oficial. E você vai ver aí cortes em vários locais, no portal, no perfil do Douglas, no perfil do professor Marcos Canhada, no perfil do laboratório de CSA da Uniso, enfim. Não tem como dizer que não acompanha o Niso Economia. E por falar em professor Marcos Canhada, hoje nós estamos com o professor Marcos Canhada, lembrando que esse produto é gravado aqui no Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Técnica hoje é do nosso Marcelo Caran, o libanês, está junto com a gente por falar em economia, o libanês, ó, mãozinha fechada para o nosso Marcelo Caran, e a coordenação geral é da professora Evenise Batista. Professor Marcos Canhada, tudo bem com o senhor? Bem-vindo de volta, professor. Obrigado, Douglas. Agradeço sempre a recepção, o apoio aqui para a economia. Tratar de economia é sempre muito importante. Agradeço aí ao Labicom a oportunidade de a gente conversar sobre assuntos diversos. Sempre muito feliz em estar aqui com vocês aqui toda quarta-feira, a cada 15 dias, virou aí uma rotina importante aí na nossa trajetória. É, muito bacana. Estava conversando agora há pouco com o professor Marcos Canhada, antes da gente começar a gravação, e a gente já tem vindo numa série aí, poupar, investir, multiplicar, mas antes da gente chegar nessa série, eu vou fazer uma pergunta que o professor deu uma definição aqui, e é uma definição importante, professor, porque muitas vezes a gente está falando sobre economia, está falando sobre dinheiro, mas não define o que é Perfeito. Economia, professor Legal. Marcos Canhada. Então, um conceito que na sala de aula eu procuro explanar é o seguinte. Então, economia, primeira questão importante, é uma ciência social. Por que é importante a gente falar que ela é social? Mas se utiliza de matemática em grande intensidade, econometria, estatística. Então ela é matemática, ela é um misto de matemática com social. Isso gera uma questão complexa. Por que social? Porque as ações matemáticas que são planejadas dependem da reação das pessoas. Então, definição, economia é uma ciência social que se utiliza de forma muito intensa da matemática, da econometria, para tratar do quê? Das necessidades humanas, que são abundantes, e da escassez de recursos, buscando, palavra-chave sempre que a gente fixa em economia, o equilíbrio, ok? Ela se divide em duas partes, a economia, ela tem a microeconomia, que tem dois agentes econômicos, as empresas que ofertam bens e serviços, e as famílias que demandam. Nessa relação entre demanda e oferta, há desequilíbrio. Então a economia tem que atuar aí, ok? E aí nós temos a macroeconomia, que além dos dois agentes econômicos que estão inseridos, porque o macro é o todo, nós temos aí o governo e o resto do mundo, a relação entre aquilo que se exporta e aquilo que se importa. Então essa é a base de tudo isso. Então os estudos econômicos vão trabalhar dentro desse cenário. Então na microeconomia, oferta e demanda, lei da oferta, né? Preço sobe, quantidade demandada, quantidade ofertada também sobe. Lei da demanda, preço sobe, quantidade demandada cai. Então aí nós vamos ter uma teoria, um conjunto de teorias, um conjunto de leis, né, que vão trazer aí a explicação para esse nosso dia a dia, que temos tido a oportunidade aqui de conversar um pouquinho, né, em cada detalhe desse, mas é bastante complexo. Sim. É muita coisa. A economia, ela tem termos aí técnicos, né? Elasticidade é um assunto muito importante de se estudar, sensibilidade ou reação que uma variável tem quando se altera a outra. Eu subo o preço de um bem. Quanto é que cai a quantidade demandada? Ou não cai? Enfim, muitos estudos técnicos que a gente ensina aí no curso de economia, não só no curso de economia, né? Felizmente aqui na universidade a presença da economia está inserida em boa parte dos cursos, né? Não então tem isso, como, né? Isso é muito importante inserir no engenheiro que precisa entender de economia, né?
no administrador, no contador, né? Enfim, isso é muito importante. Professor, vamos voltar na nossa série aqui, mas a definição sempre bem-vinda, porque para a gente poder entender, né? Às vezes até a gente usa, o ideal do nosso programa é trazer economia sem economia, sem palavras difíceis, sem termos difíceis, mas às vezes a gente acaba usando algum termo que fica difícil, tá aí o professor Marcos Canhada, que ajuda a gente a poder entender isso daí. Nós começamos lá com a questão do poupar, então... Como eu faço para poupar, quais são as melhores fórmulas, inclusive sobre esse poupar. Mais no final do programa a gente vai conversar um pouquinho, porque recebi nessas conversas do cafezinho uma informação que eu achei até bastante interessante. Falei, opa, isso aqui eu vou conversar com o professor Marcos Canhada lá. Legal. Depois nós falamos sobre investimento, que foi como você poupa, agora está na hora de você investir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicar, sobre fazer esse dinheiro que você poupou, investiu, começar a dar frutos, dividendos, você começar a colher os frutos em relação a isso. Multiplicação é um fator importante na hora de pensar em economia. Exatamente, isso é muito importante, porque a minha reserva, que foi na primeira conversa nossa lá, né? O abdicar, o sacrificar da minha renda para poupar, tem que ser muito bem tratado isso, né? Tem que tomar um cuidado, porque eu fiz um sacrifício. Eu deixei de consumir, deixei de comer, deixei de trocar alguma coisa que eu queria trocar. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com esse elemento que foi poupado, né? E não basta eu apenas guardá-lo, eu preciso fazer com que ele seja bem guardado, né? E que ele possa ter uma multiplicação mais efetiva, né? Então, nós falamos um pouco sobre isso já introduzindo a semana passada. Eu preciso encontrar alguns caminhos que me levem à multiplicação. Então isso passa por alguns elementos básicos. Então eu preciso de tempo. Então quanto mais tempo, maior a possibilidade da multiplicação. Eu quero multiplicar de hoje para amanhã, professor. Me dá aí a fórmula. Eu não tenho. Isso é complexo. E se alguém te oferece, aqui é importante a gente alertar, tem muita gente oferecendo fórmulas multiplicativas para o seu dinheiro e a gente está sempre vendo golpes, né? Uma delas é os tal dos jogos dos animaizinhos. Então, lá, né? Aparece muita coisa e parece, né? Antigamente existia um golpe que se chamava conto do vigário, é muito antigo, né? Do bilhete, da loteria. Mas a gente mudou um pouco hoje o sistema e continua tendo isso. Olha, você vai ganhar 5% ao mês. Nossa, como é que você vai fazer esse ganho ocorrer, né? Não, em um mês eu já te pago. E às vezes o cidadão cria ali um mecanismo, né? Estimula a parecer que ganhou, aí você coloca mais, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então tem que olhar para o mercado, quais são as possibilidades reais de ganho que eu tenho, né? Então, quanto é que eu posso ganhar entre o mínimo e o máximo, né? Para que eu possa ter aí uma análise e tomar decisões pautadas naquilo que efetivamente é possível. Então, voltando um pouco também na nossa conversa da semana passada, aí vai depender então do tempo que eu tenho, do risco que eu quero correr. E um terceiro fator que é importante a gente colocar, temos falado disso, mas é sempre bom fortalecer, o conhecimento que eu tenho. E conhecimento a gente nunca tem todo, né? Isso é muito importante, a gente está sempre aprendendo, né? Essa é uma coisa que o senhor fala e que eu acho tão importante a gente falar, porque o conhecimento, ninguém tem todo o conhecimento. Perfeito. É impossível alguém deter todo o conhecimento. Não. Mas é a única coisa que ninguém tira da gente, professor. Perfeito, perfeito. E por isso que a gente tem que avançar em bons conhecimentos, né? Então, eu quero multiplicar mais. Puxa, para multiplicar mais, então eu tenho que ter tempo, tenho que ter risco e tenho que ter conhecimento. Então, quero correr mais risco. Para correr mais risco, eu tenho que aumentar o meu nível de conhecimento. Porque quando eu melhoro o nível de conhecimento, o risco diminui, né? Agora, quando eu vou jogar aqui. Puxa, você vai jogar, mas sem nenhum conhecimento, a probabilidade de você perder é grande. Cara ou coroa. Jogou, deu cara, ganhei. Jogou, deu coroa. Então, eu fico numa proporção... Agora, se eu crio um mecanismo de conhecimento, então esse elemento aqui, de maior risco, vamos pegar aí, falamos um pouco a semana passada, então, a Bolsa de Valores, que é um negócio muito interessante, é ser sócio de empresas. Olha que legal, eu quero ter uma empresa. Puxa, você vai ter uma empresa, você vai ter que abrir um CNPJ, né?
você vai correr riscos trabalhistas, riscos de acidente, você tem muitas coisas que você vai... Impostos que nem sempre estão muito claros e que você vai ter que contratar uma... Bom, então eu me associo a uma grande companhia que tem toda essa estrutura, olho para ela e falo, puxa, esse pessoal é competente. Mas como é que eu vou saber? Eu tenho que conhecer quem é o presidente dessa empresa, qual é a estrutura dela, qual a capacidade dela, qual o faturamento, qual a margem de lucro. Então, todas essas informações, qual o dividend yield dela, quer dizer, qual é o lucro que ela paga, né? Qual é o preço-valor dessa empresa, quer dizer, são muitas as variáveis. Então, se eu quero entrar nesse negócio, eu vou ter que começar devagarzinho. Pegar um item desse, essa é a minha recomendação sempre, e falar, pô, deixa eu pegar um termo que é importante. O que é isso? Como é que calcula isso? Eu começo a me interessar, começo a conhecer, aí o risco que estava alto, como eu detenho conhecimento, eu começo a baixar esse risco. Isso é muito legal, né? Então, você tem que inserir o conhecimento no tempo e risco. Ah, eu quero alguma coisa para já. Para já é menos rentabilidade, né? Então, por exemplo, quando você faz uma aplicação, né? Às vezes as pessoas fazem aplicação e perdem dinheiro. Então, existem algumas regras que você precisa conhecer. Puxa, fiz uma aplicação. Aí deu 3 dias, eu quero sacar esse dinheiro, por exemplo. Puxa, é uma aplicação que envolve IOF. O IOF é progressivo, Imposto sobre Operações Financeiras. Com 3 dias, ele praticamente remove todo o seu lucro. Depois de 30 dias, ele zera. Então, eu tenho que entender essa informação, entendeu? Então, deu 3 dias, eu precisei do dinheiro. Puxa, deu um lucrinho. O IOF, o imposto, e aí alguns com imposto de renda. No fim, você fala, coloquei e voltou nada. Por quê? Porque você não entendeu que para aquele investimento tinha uma questão de tempo. Sim. Então, eu preciso entender a formatação de cada modelo. E a dificuldade para o cidadão é que existem muitos modelos. Tem muita coisa ofertada no mercado. Cada dia os bancos, as financeiras, criam modelos novos. E que se você não estudar cada um deles, você entra e fala, esse é bom. Aparece alguém e fala, esse é bom. É bom para quem? Né? É bom para o banco? É bom para mim? É bom para mim, mas por uma condição de eu deixar 1 ano. Ah, bom, mas eu não quero deixar 1 ano. Então não é bom para você. Percebe? Eu tenho uma série de conjugações que eu preciso estar entendendo. Senhor, a gente falar essa questão do conhecimento, e hoje o conhecimento ele está tão à mão da gente. Perfeito. Antigamente nós tínhamos uma distância muito grande entre o conhecimento, e isso a gente não pode negar, que algumas situações vieram para facilitar a nossa vida. O professor Marcos Canhada já tem os filhos praticamente formados, crescidos. A minha filha já está quase formada também, crescida. Mas na nossa época era diferente. Para nós buscarmos esse conhecimento, era muito mais caro, era muito mais difícil. Onde eu quero chegar? Por exemplo, o senhor fala de multiplicação, o senhor fala de investimento e de poupar. O próprio portal da B3, e aqui eu não quero fazer, não é a propaganda da B3, sim mostrar que existem caminhos mais fáceis. Mas eu não conheço, fica difícil. Depois da nossa última conversa, eu acessei o portal da B3, fiz a inscrição em alguns cursos, porque eu disse para o senhor, eu preciso aprender a lidar com o meu dinheiro. Que bom. E que eu não estou aprendendo, eu não consegui ainda a lidar com o meu dinheiro. Mas eu não quero a B3, para mim é muito complexo. Os próprios canais do YouTube, perfeito. Tem cursos coisas boas, que trazem conhecimento. Isso, né, exatamente, isso mesmo. Perfeito. Informação está disponível. Então eu preciso dar uma filtrada nessa informação. Então, por exemplo, você citou a B3, foi numa boa fonte. A Bolsa de Valores. Se você quer aprender, por exemplo, a lidar com ações, lá vai ter cursos básicos, né? Ou vai estar indicando alguém, tem lá um canal que redireciona para um outro canal. Então você começa a filtrar, né? Porque quando você vai, às vezes, para o YouTube, de repente você pode pegar uma informação que não é boa, né? Você precisa filtrar quem é que está trazendo isso. É um professor? É um especialista? Opa, vou assistir aqui. É o Niso Economia. É o Niso Economia. Esse aqui é um canal que nós estamos oferecendo para conversar. Então, eu vou dando qualidade à minha informação. Mas a informação, como você disse, há 20, 30 anos atrás, você não tinha nada disso. Você tinha que ir para uma biblioteca e às vezes pegar uma informação que já estava meio desatualizada ali, né? Hoje está atualizado, as coisas estão rápidas, muita informação, filtrar as informações e dedicar um tempo, né, para aprender.
né? Então, aprender com conceitos bons. Esse, então, conhecimento precisa estar direcionado aí para informações de boas fontes, né? É igual quando você vai fazer um trabalho científico, você está fazendo aí o teu mestrado, né? Então, provavelmente o professor sempre fala, escolhe uma fonte melhor aí, né? Essa daqui, ela é meio... Então, você tem que... Nada contra essa daí, mas tem fontes melhores. Sim. Então, é ir filtrando, peneirando, lapidando, igual ali quem está buscando ouro, né? Opa, encontrei aqui, não, isso não me interessa. Tem muitas possibilidades hoje. Aí o ouvinte, Douglas, mas vocês falaram que vocês vão falar de multiplicação, mas essa multiplicação, ela passa por esse conhecimento. O professor tocou aqui em 2, 3 pontos aqui. A multiplicação passa por esse conhecimento para a gente... É igual campo minado. Isso. A gente está falando de 20, 30 anos atrás. Há 20 anos atrás nós tínhamos um joguinho no computador. Você clicava, eu acho que ainda até hoje deve ter esse jogo. Sim. Você, chama campo minado, que você vai descobrindo os campinhos para você, e se explodir você perde tudo. Então a informação, a economia, a multiplicação, ela é um campo minado que precisa ser desbravado, né, professor? É isso, exatamente. E as informações mudam todo dia, né? Hoje eu estava estudando aí uma fusão de 2 companhias importantes na área de carne, né? Então veja, uma informação nova, elas se fundiram. Isso vai ser bom? É bom, crescer. Será que é bom? Como é que ficou as dívidas dessa companhia? Eu preciso reestabelecer para ver se vale a pena eu investir. Ela está barata? Era barata, mas com essa fusão, será que ficou? Eu tenho que entender, né, para colocar os meus recursos. Então, eu diria que, assim como o ensino, são etapas, né? A gente faz o 2º grau, depois você vai fazer o ensino superior, depois você faz pós-graduação, mestrado, doutorado. Assim também é no investimento, Douglas. A gente tem que começar primeiro multiplicando pouco, só que as pessoas têm pressa. Eu sinto muito isso. Mas aqui não está dando, eu queria mais. Isso, mas experimenta. Meu filho tem 20 e poucos anos e eu estou acompanhando isso, estou ali do lado dele, então... Eu vejo ele errar algumas vezes. Por exemplo, eu nunca comprei uma criptomoeda. Ele já comprou. Falei, tudo bem, filho. E aí? Perdi, pai. E você aprendeu alguma coisa com essa compra? Você estudou o movimento desse ativo que você está colocando? Não, eu entrei... Então aí você está errado. Então vai lá agora, aproveita e perceba por quê. Você entrou no momento errado, né? Ou essa moeda que você entrou é a moeda errada. Não sei. Você agora tem que dedicar tempo sobre isso e a partir do seu erro nos investimentos. Por isso que você não pode já ir para o doutorado, né? Você vai lá, já vou para o mais risco. Aí você comete erros, né? Então começa aqui no nível mais baixo, vai aprendendo. Então primeiro eu vou manter o meu capital. Você vai lá na caderneta de poupança para pôr a sua... Depois você fala, puxa, isso aqui só mantém, é muito pouco, eu quero aumentar, né? Eu quero criar mecanismos. Então, quais são as alternativas, né? Leia bem o rótulo das ofertas, eu costumo dizer, né? Então, você tem ali, agora tem surgido aí diversos mecanismos, né? Cada banco está chamando de um mecanismo aí, porquinho, cofrinho, caixinhas. É uma nova modalidade que surgiu. Na verdade, é uma forma de investimento, né, de remuneração. Mas eu tenho que entender, porque ali tem informações, né, que estão ali, 80% do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI. Então, se você não souber o que é CDI, né, você vai ter dificuldades de falar, bom, é melhor 80% do CDI? Parece que não, 80% é menos, né? Ou é melhor 100%, ou é melhor 120% do CDI? Ou é melhor 150? Aí começa a ficar perigoso. Se alguém está oferecendo algo muito maior, porque o CDI, só fazendo uma rápida revisão aqui do conceito, é a base, seria mais ou menos ali a taxa Selic. Tá. Então quando eu estou pagando 80% do CDI, significa que eu estou pagando 20% a menos do que a Selic. Então talvez seria melhor eu aplicar no Tesouro. Está um pouquinho menos. 80%, quando é 80%. A CDI é idêntico, tem uma pequena diferença para menos, mas o CDI é a Selic, entendeu? Então, quando eu falo 80% do CDI, significa que eu estou pagando 20% menos do que aplicar no Tesouro Direto. Então, talvez seja melhor aplicar no Tesouro Direto. Mas tem alguns que estão pagando 100%, então ele está pagando a Selic.
Tem alguns que estão pagando 110%. Opa, é mais do que a Selic. Isso é bom. Mas o risco é maior. Isso. Aí eu preciso ver ali nas letras miúdas, na bula, assim como todo remédio tem contraindicações e tem bula, qual é a condição efetiva que eu tenho ali para exercitar, em que prazo é isso, o que eu estou... Sempre tem que estudar, né? E os detalhes estão ali, às vezes nas letras miúdas, como está na receita do remédio, que é bom, né? Tem coisas que a gente fala cura, né? Mas às vezes mata em grande dosagem, né? Então o remédio, ele é isso, né? Professor, tenho duas perguntas para a gente caminhar já para o final aqui. Sim. A primeira é a seguinte. Por algum motivo qualquer, perdi o emprego. Recebi a minha verba rescisória. Não, vou mudar esse, porque eu perdi o emprego, vai ficar meio... Você está em transição, né? Transição de carreira. Estou numa transição de carreira, ou então recebi lá a participação de lucros da minha empresa, mais positivo. Tá. Invisto esse dinheiro, peguei um dinheiro que eu posso fazer um investimento. Estou pensando em trocar o meu carro, então eu tenho condição com esse dinheiro comprar um carro zero ou comprar um terreno, investir esse dinheiro num terreno. Sim. A experiência do mestre, do professor, são duas possibilidades, mas uma delas eu já sei que eu vou perder dinheiro. Isso. O que é melhor hoje a gente pensar nesse... Então vamos lá, vamos entender, isso é bastante interessante. O carro não é investimento. Para muita gente, eu tenho um patrimônio, mas é um patrimônio que se desvaloriza, é um patrimônio que não se valoriza, né? Eu estou acompanhando um caso lá em casa agora, que eu comprei, e eu estou acompanhando a depreciação dele. Então, um veículo, uma máquina, ela se deprecia. Então, ela não se valoriza. Eu comprei por 100 e agora está valendo 120. Talvez possa até estar valendo 120 porque a inflação foi alta e aí valorizou. Mas, normalmente, você está perdendo. Você só está andando para trás ali com o seu recurso. Eu conheço até histórias de alguns amigos que falam o seguinte: comprei o carro, como o senhor disse, comprei por 100, tirei da concessionária, já é 20 mil a menos. 20%, já está valendo... Exatamente, esse é o número. Então já saio com essa perda. Mas ele então não é investimento, ele é consumo. Assim como comer, assim como passear, carro é consumo. Nós temos que colocar ele na caixinha certa. Então ele não é investimento, ok? Então ele me dá um prazer, eu preciso me deslocar, ele me faz um serviço, ele é um consumo. Já a outra alternativa que você trouxe, essa é muito interessante, quer dizer, a compra de um terreno, ela pode me gerar no futuro aluguéis. Então o terreno, ele pode ser remunerado. Então aí é uma forma de eu colocar o meu recurso e aí buscar a oportunidade de compra é muito importante, né? Eu preciso entender, às vezes a pessoa vai comprar um apartamento num local que já está consolidado, está tudo pronto. A potencialidade de valorização dele é mais baixa do que quando eu compro numa área que eu falo, puxa, aqui está previsto uma avenida ser duplicado aqui. Eu vi o plano diretor, por isso que é informação, né? Foi no plano diretor da cidade, olha, aqui no futuro vai duplicar isso aqui. Opa, então ali ninguém está dando bola porque hoje não está duplicado. Então eu vou investir agora aqui para daqui a 10 anos, né, colher uma remuneração muito maior. Em paralelo eu vou construir, colocar em tijolo o meu investimento, porque tijolo multiplica também, cimento também multiplica ao longo do tempo. Crio um imóvel e eu posso então obter a remuneração do aluguel. A remuneração do aluguel, ela é relativamente baixa quando você pensa somente no aluguel, 0,5%. Eu falo, 0,5% é a caderneta de poupança. Porém, você tem a valorização do imóvel. Então, são duas. E tem ali a solidez do investimento, né? O risco ali, está ali, o imóvel está ali, ele está colocado dentro de uma condição. Então, dentro dessas duas alternativas, a alternativa é ir para o terreno, né? E comprar um terreno ali, maturando ele, executando os investimentos, esperando a potencialidade da melhoria que eu estudei antes, aí vem um estudo, né? Então, isso vai me dar ganhos de médio e longo prazo, né? Para a gente finalizar, professor, eu disse que numa conversa, num cafezinho, surgiu um assunto que eu falei, opa, esse assunto é para eu perguntar
para o professor Marcos Canhada. Uhum. Nós temos falado muito aqui Sim. sobre guardar uma parte do dinheiro. Então você recebe o salário, recebe lá R$ 1.000, Sim. você tira uma parte para sua subsistência, Sim. uma parte você guarda e uma parte você, enfim, você aproveita da forma que você quiser. Nessas conversas aí, neste cafezinho, uma pessoa me disse assim: olha, você precisa ter, a gente foi criado, na minha casa, a gente foi criado dessa forma. A gente poupando dinheiro para que ao final de um ano você tenha o valor de um ano de salário. Uhum. Então você tem 12 meses de salário guardado para que se acontecer alguma coisa, você tem como se manter. Se for difícil você se recolocar, um ano você consegue se manter. É uma boa fórmula essa, professor, para se ter... Obviamente, a gente sabe que determinadas condições... as condições do Douglas é um pouco mais complicada, porque o Douglas não aprendeu a mexer com dinheiro. Então o Douglas está aprendendo agora a mexer com dinheiro para conseguir poupar alguma coisa, para daqui a um tempo ter alguma coisa poupada. Mas essa é uma boa fórmula. Se programar para, ao final de 12 meses, você ter 12 meses de salário garantido. O importante é ter a propensão, Douglas. Então, essa regra é uma regra. Você tem que criar a sua regra dentro da tua realidade. Difícil o professor falar, faça como eu. Porque eu tenho uma realidade, você tem outra. Você tem objetivos de vida, tem idade. Eu estou num patamar de idade, você está em outro. Quem está com 20 anos está em outro. São muitas as variáveis envolvidas. Então, eu preciso criar uma regra de propensão. Nós chamamos isso de propensão. E a gente está voltando, vamos voltar muito nesse ponto, porque tem que ensinar as pessoas a pouparem. Exatamente. Então, a propensão, eu vou criar minha regra. Então, eu preciso ter tranquilidade. Então, principalmente quem é assalariado, né, ele está sujeito a um contrato de trabalho em que uma das partes pode resolver romper a qualquer momento. Criamos no passado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é para trazer esse amparo exatamente. Mas a gente sabe hoje que as regras foram sendo flexibilizadas e as pessoas vão usando o Fundo de Garantia, né? Então você resgata para isso, depois resgata para aquilo. Então, normalmente, às vezes, na hora de sair, eu não tenho mais aquele amparo que eu tinha. Então, eu tenho que criar um mecanismo para a sobrevivência em situações de emergência. E essa regra que você falou é interessante, eu criar um mecanismo ali que vá poupando uma determinada quantidade que me pareça me dar uma certa tranquilidade. Eu preciso de tranquilidade para viver, né? Isso é muito importante. Nós vivemos num país que as pessoas se endividam com muita facilidade. Isso tira o sono das pessoas. Então, eu preciso criar mecanismos para que, se eu perder a renda, eu tenha mecanismos de sobreviver nesse período. Esse é um objetivo da poupança e da multiplicação. E o outro é criar lá para a velhice, né? Porque uma coisa é as coisas que ocorrem no curto prazo, mas nós temos as coisas que ocorrem também no longo e médio prazo. Sim, sim. E a gente não pode esquecer disso, né? Nós temos aí um sujeito na economia, que é um dos pais da economia, que se chama Keynes, John Maynard Keynes, que ele diz que no longo prazo todos estaremos mortos, né? Mas nós não sabemos qual é o nosso longo prazo. Eu faço adendo aí ao Keynes, né? No longo prazo, esperamos que seja no longo prazo, todos estaremos mortos. Mas eu preciso que esse prazo que eu vou estar aqui, ele seja um prazo que eu viva de forma suficientemente satisfatória, que eu crie condições para aqueles que eu amo, de oferecer as possibilidades, que eles possam ter uma vida tranquila e a gente ter uma vida tranquila. Então, a regrinha, voltando aí, elas são muitas, ok? Importante aí que a pessoa que está em casa nos ouvindo, que ela crie a sua. Então, eu já falei aqui, eu, por exemplo, eu tenho uma propensão muito complicada que eu estou tentando resolver. É de poupar metade do que eu ganho. Isso começou lá atrás, quando eu tinha um sapato furado e que eu precisava trocar o sapato e eu não trocava. Por quê? Porque eu tinha poupado. Não, mas você tem dinheiro na poupança? Sim, mas esse é da poupança, não é do sapato. Então, lá atrás eu fui criando isso. Então, hoje, eu não gosto de lembrar do sapato furado, entendeu? Porque o sapato furado me dava uma sensação muito ruim, de percepção ali, de contato com... Falo, eu não quero lembrar mais disso. Então, eu permaneci nessa ótica de criando propensão, para criar uma condição em que eu me afaste cada vez mais daquele cenário que teve no passado.
O japonês faz isso. Por que ele poupa demais? É um povo que foi muito degradado em termos de guerra, em termos de dificuldades. Então, fala, por que eles poupam muito? Porque eles não querem sentir a dificuldade. Então, equilíbrio, voltando lá no nosso comecinho, né? Economia é uma ciência social que se utiliza de matemática para tratar das necessidades. Então, eu tenho necessidades abundantes, os recursos são escassos, meu salário é escasso, sempre vai ser. O Neymar acha que o salário dele provavelmente é escasso, ele quer ganhar mais. O milionário, ele está sempre querendo ganhar mais, sempre é escasso, porque ele tem outros desejos, outras buscas, né? Então, eu preciso buscar o equilíbrio, né? E a palavra equilíbrio, então, para a gente ir fechando, ela é muito importante. Como é que eu equilibro a minha vida dentro da minha realidade? Então, não é seguir a regra do professor de poupar 50%, mas é seguir a tua regra que faça sentido para você. Agora, aí vem o professor com uma lição importante. Você não tem o direito de não poupar. Então, que seja pouco, você tem que criar o hábito de abdicar e depois, com a educação, com o desenvolvimento, com a capacidade, multiplicar. Então, são etapas que vêm em sequência. Para encontrar mais informações e para encontrar com o professor Marcos Canhada, redes sociais? Estamos lá no LinkedIn, principalmente. Eu gosto muito de trabalhar na rede LinkedIn, lá é uma rede muito profissional. Estamos aí no Facebook, estamos no Instagram. Marcos Canhada, me acha lá, me sigam. Sempre estou procurando, através da minha vida, né, principalmente, expor ali ideias. Isso é muito importante para ajudar nesse processo de educação. Como eu sempre digo, não é só dentro da sala de aula. Daqui a pouco eu estou indo para a aula, mas a vida ela tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre se doando de alguma forma no sentido de ensinar. Eu gosto muito disso, agradeço a oportunidade sempre aqui do Labicom. Maravilha, então é só procurar lá o professor Marcos Canhada nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, também o laboratório de CSA aqui da universidade. Só digitar Laboratório CSA lá no Instagram, você vai encontrar o laboratório de CSA e vai com certeza ter muito conteúdo do professor Marcos Canhada, professor Renato Vaz Garcia e tantos outros professores que nós temos aqui na Universidade de Sorocaba, bem como o Labicom. Só procurar lá Labicom e você seguir a gente também. Bom, semana que vem a gente tem também o professor Renato Vaz Garcia, estão pintando novidades aqui também no nosso Uniso Economia, e a gente se despede, obviamente, agradecendo a sua parceria e já solicitando. Você tem perguntas para o professor Marcos Canhada, professor Renato Vaz Garcia? Manda aqui 15 99723 99724-3329. 99724-3329. Participa junto com a gente. Esse é o WhatsApp direto aqui da Rádio Uniso. Um grande abraço. Até a semana que vem, professor. Até a próxima. Até daqui a 15 dias, aprendendo mais um pouquinho. Abraço, saúde a todos. Felicidades na caminhada. Valeu, gente. Lembrando, hein? Nosso Marcelo Caran, o libanês, técnico hoje responsável aqui. A Jéssica Toffoli e a Clara Toscano, que fazem a edição juntamente com o Douglas Vale. A coordenação geral é da professora Evenise Batista. Ótima semana e até a próxima edição. Uniso Economia.